Depressão e menopausa. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. E esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Sil. Eu criei esse canal para relatar a minha saga, a minha luta em busca da minha cura. E um dos motivos que me levou a ficar com depressão foi ter entrado na menopausa. Não só isso, mas a menopausa potencializou tudo. E eu comecei com os sintomas dos calorões, né, que é típico, os suores noturnos, a insônia, a irritabilidade, o cansaço, não ter mais disposição para cuidar da casa, para cuidar da família. E aqui na minha casa sempre fui eu quem cuidei de tudo e de todos, né? E eu fui perdendo essa vitalidade, essa energia. E fui ficando cada vez mais triste. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito dinâmica. E quando os sintomas foram se agravando, eu percebi que eu estava sozinha. Eu estava sem apoio. Eu não tive, assim, a compreensão para esse momento que eu estava vivendo. E eu fui procurar, me informar, fui pesquisar, fui ao médico. E aí a médica falou para mim que era normal, que todas as mulheres passam por isso, que as nossas mães e avós passaram por isso, que é uma fase normal da vida. Mas não é normal você se sentir, num dia você tá bem e no outro você não se reconhece mais. E eu não estou falando nem da questão física, eu estou falando do interno mesmo, da sua mente. Você começa a ter névoa mental, você começa a se esquecer das coisas. E a médica não quis me passar uma reposição. E eu acabei fazendo por conta própria. Eu fui pesquisar e eu comecei a fazer uso da progesterona e do estradiol, bioidênticos, né? Que não fazem mal para a saúde. E eu comecei a me sentir melhor. Mas o remédio ele não faz milagre, né? Ele te ajuda, mas ele não faz milagre. Só que ficar sem ele é, assim, impensável. Porque eu fiquei, quando eu dei uma pausa, tudo voltou. E voltou com força total. Então, eu voltei a fazer a reposição. Agora, eu estou procurando um outro médico para que eu possa fazer os exames e ver como que eu tô. Mas é horrível, né? Meu colesterol aumentou, eu perdi massa muscular. Então, assim, esses sintomas físicos, eu acho que é o menor dos problemas. Porque nós sabemos que todos vamos envelhecer. Mas o maior problema, para mim, foi essa questão mental. Porque se você não está bem na sua mente, você não consegue raciocinar direito, você não consegue processar as coisas, você deixa de ser um ser humano funcional. E aí, como que você vai se cuidar se você está se arrastando e você, às vezes, não consegue nem levantar da cama? Ou você levanta da cama e fica o dia inteiro, sabe? Procrastinando, sem conseguir dar conta. E aí você vai ficando pior, porque você não consegue mais dar conta das coisas, porque você não tem mais vontade nem disposição. Então, acaba que uma coisa vai puxando a outra. E você tem que buscar forças dentro de você, porque muitas vezes você não é compreendida. Até as próprias mulheres acabam te criticando, porque elas não estão passando por isso. Eu já ouvi, né, pessoas chegarem em mim e falar assim: ai, nossa, mas eu não tive nada disso. Ai, eu entrei na menopausa, mas eu não senti nada. Mas aí você vê, a pessoa está com sarcopenia, né? A pessoa perdeu muita massa muscular, a pessoa envelheceu demais. E isso é um sintoma. Ela pode não ter afetado a mente, mas afetou o corpo dela. A pessoa fica com osteoporose. Cada organismo responde de um jeito. E nós somos movidos a hormônio. E a perda desses hormônios é que fazem a gente envelhecer, é que faz a gente ficar com a mente confusa. Então, é importante repor esses hormônios para que você continue funcionando. Porque é isso que a sociedade, a vida e você mesmo espera de você. Ninguém quer estar jogado numa cama com depressão, chorando e sofrendo. Mas tem um outro lado da menopausa que
eu falo que foi o lado bom, se é que se pode chamar assim. É que você desperta. Você desperta para muita coisa. Porque quando você tá bem, né, ali no dia a dia, e os seus hormônios estão em ordem, você fica mais tolerante. Então você acaba suportando muita coisa, você acaba deixando passar, deixa para lá. E a queda hormonal parece que tira um véu que tinha na sua frente. E as máscaras caem, e você começa a ver o mundo realmente como é, as pessoas como elas são de verdade. Você já não passa tanto pano para as coisas. E aí você começa a ver quem é quem gosta de você de verdade, quem quem tá ali do seu lado, você já não quer mais suportar coisas que você suportava antes. Você fica mais crítica. Então, se tem um lado bom da menopausa, pelo menos para mim, foi esse despertar. Então você quebra com todas as ilusões, você não se ilude mais. O que você tem é o mundo real na sua frente, as pessoas do jeito que elas realmente são. Você vê que nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo gosta de você. Pessoas que dizem que querem o seu bem, mas que na verdade fazem o contrário. Ou que você agradava demais, era boazinha demais, era bobinha demais. Você tem esse despertar. Então, esse é um lado bom, vamos dizer assim, de você se despir das ilusões e você começar a enxergar as coisas como elas são de verdade. Para você que está passando por isso ou conhece alguém, principalmente você que conhece alguém que está passando por isso, eu peço a você, tenha empatia. Saiba compreender que a pessoa está passando por aquilo não é porque ela quer. É o corpo dela que está mudando, a mente dela está mudando. A queda hormonal mexeu com todo o organismo dela. Ela não está assim porque ela quer. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar ruim. Todo mundo quer ter saúde, vitalidade, disposição, alegria. É preciso que as pessoas que estão próximas tenham compreensão. Porque, puxa vida, a pessoa cuidou de todo mundo. É a mãe que cuidou de todo mundo. Que cuidou da casa, cuidou do marido, cuidou dos filhos. Tava ali, era pau para toda obra. E agora a pessoa tá gritando, pedindo por socorro. E a pessoa é criticada, é negligenciada. E para você que está passando pela menopausa e que está passando por essa confusão mental, por esses sintomas, pelo amor de Deus, procura um médico, vai cuidar da sua saúde, porque ninguém gosta mais de você do que você mesmo. Ninguém quer gente doente por perto. Você acaba se tornando um estorvo, um peso para as outras pessoas. E você tem que estar bem para você, para essa nova fase da sua vida. Você tem que se gostar. Tem tantas mulheres aí que chegam nessa fase, acabam infartando, tendo AVC, e às vezes nem sabe que foi causado por um desequilíbrio hormonal. Porque aí o seu colesterol sobe muito, o seu cortisol sobe muito, você tem insônia, você tem crise de ansiedade que dispara o seu coração, e numa dessa você pode ir de arrasta. Eu peço para as mulheres que estão entrando nessa fase, para as meninas mais novas, mulheres que estão na casa dos seus 30 e poucos anos, já comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso, porque eu falo que é a fase mais difícil da vida de uma mulher. Se você conhece mulheres que dizem assim, eu não senti nada, eu passei pela menopausa e eu não senti nada. Não é verdade. Ela pode não ter caído em depressão. Mas ela se olhando no espelho, ela viu o quanto ela envelheceu. O quanto ela está se deteriorando por fora. E se ela está se deteriorando por fora, é porque lá dentro também a coisa não está boa. É preciso que a gente tome a nossa saúde nas nossas mãos, porque existe muito médico aí desinformado, muito médico que não quer cuidar. A população está envelhecendo e esse é um caso de saúde muito sério e vai aumentar cada dia mais, porque existem muitas mulheres já entrando nessa fase do climatério e da menopausa.
Se você tem uma mãe, uma tia, uma esposa, que você vê que ela mudou, ela já não é mais a mesma pessoa, pode ter certeza que ela está passando por algum desequilíbrio hormonal. E é urgente, urgentíssimo, que se procure um tratamento. Eu tenho lutado com todas as minhas forças para me recuperar. Tenho lido, tenho pesquisado, tenho ido atrás. Porque eu sei que só eu posso me ajudar. Só eu posso me ajudar. Eu desejo que quem estiver passando por isso fique bem, consiga se recuperar e que quem estiver do lado tenha a sensibilidade de saber compreender. Porque se a pessoa não souber compreender, é melhor se afastar. Porque é muito fácil chamar uma pessoa de maluca, entendeu? De desequilibrada, quando não se está na pele dela, não se está vivendo o que ela está vivendo. É muito fácil criticar quando você não tem um olhar sensível e você não tem empatia com a pessoa que sempre cuidou de você, com a pessoa que sempre esteve do seu lado. É muito solitário, uma fase muito solitária, que você está em conflito com toda a sua vida. Você está em conflito com tudo que está acontecendo ao seu redor. E você precisa, nesse momento, você precisa de apoio e não de crítica. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, que você comente, compartilha, me diz se você está passando por uma situação dessa. Se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal e a gente volta a se falar em breve. Tchau, tchau.